Esse é o diretor técnico, atual diretor técnico, já há 16, 20 anos no mesmo cargo, diretor técnico. E o seguinte, ele é uma pessoa que ajudou a nossa federação a chegar na Federação Brasileira de Capoeira, ajudou a chegar na Federação Internacional de Capoeira. Esse cara, ele faz parte do Conselho Superior de Mestres, o único do Sul, e está há muito tempo ajudando nós, empurrando a federação, formando capoeirista, o único que pode dar curso de arbitragem pela FICA. É uma pessoa bem capacitada, uma pessoa bem vista e tal. Eu quero saber dele, porque ele fala para nós que são alunos que a capoeira não é só dar pernada. Então eu quero que ele explique para vocês aqui do meu canal o que é ser um capoeirista de verdade. Tipo, né? Nós sempre tiramos sarro, que ele tem uma pasta dessa grossura assim. Eu falo que a pasta dele dá para comprar um carro zero. Entendeu? Nós queremos saber por que ele fala isso, e você vai ficar sabendo agora. Um homem do Conselho Superior de Mestre, ele tem um lacre de bronze, o único do Sul. Mestre Silveira, nós queremos saber por que o senhor fala isso aí, que a capoeira não é só da pernada, e como que é a capoeira que você vê hoje, depois de muito tempo fazendo campeonato, depois de muito tempo dando curso de arbitragem, depois a bagagem que o senhor tem disso aí, que o pessoal fala que os únicos verdadeiros cursos de arbitragem vêm do senhor. O que o senhor acha disso aí? O que o senhor, né, a capoeira, hoje, a capoeira, como é que está a capoeira hoje? Você veja, agora, 2023, faz 50 anos, eu jogo capoeira desde 1973, então vai fazer 50 anos, daqui 2 anos faz 50 anos. Tá. No decorrer dessa história, né, meio século, né, então a gente acaba vendo muita coisa. Então, como é que eu vejo isso hoje? Ao longo de toda, né, eu sempre digo que capoeira é a maior expressão, né, a maior expressão de liberdade do povo brasileiro. E nessa trajetória de capoeira em busca, né, em busca da liberdade de mais de 500 anos, a gente viu a capoeira criando monstros sagrados, a capoeira, né, superando inúmeros obstáculos, a capoeira vencendo, né, porque quando a gente diz que a capoeira venceu, a gente tem o poder de dizer isso, até porque, né, desde o primeiro momento que o opressor aqui pisou, ela já apareceu não como capoeira, mas como um mecanismo, né, de resistência dos nativos, que depois esse mecanismo foi evoluindo, né, para um mecanismo de libertação, e bem depois veio ser chamado de capoeira. Então, ao longo de toda essa história, a capoeira sempre esteve presente como um levante por liberdade. E de tempos em tempos pessoas vêm e escreve a sua história. Então eu não entendo que exista, eu não entendo que exista o final de um ciclo. Eu entendo que exista o começo do próximo, né? Então eu não entendo que exista um final. Que no mesmo espaço que pode ser um final, automaticamente ele recomeçou. E nesses 50 anos de história a gente viu gigantes se levantando, a gente viu gigantes ruindo, a gente viu pequenos crescendo, a gente viu grandes desaparecendo. Quer dizer, então, e a gente acaba tirando, né? A gente acaba definindo algumas coisas. O que a gente pode afirmar hoje, sem medo de errar? É que durante todo esse tempo, toda essa história, a gente viu muitas pessoas que a própria história da capoeira, que a própria capoeira acabou deletando a pessoa, né, do seu ventre. Por quê? Porque a pessoa se preocupou demais com jogar capoeira. Jogo muito, sou bom, eu jogo muito, eu sou muito bom. Só que se a gente tem que analisar que o tempo chega para todo mundo. Então, de repente, você chega um momento que você não consegue mais jogar, porque o tempo chegou para você. E durante toda a tua vida, você dedicou ao jogo da capoeira. E se a gente for analisar hoje, se você, por exemplo, do jeito que a gente ensina com relação das tabelas e tal, do cordão verde, do cordão amarelo e tal, se a gente for analisar os 25 golpes hoje que tem no cordão verde que a gente ensina, né, na nossa metodologia de ensino, não estou dizendo que tem outros errados, que a nossa está certa, não sei, a nossa maneira de ensinar, se você pegar aqueles 25 movimentos, e não precisa nem aprender os 25, se você aprender 15 movimentos daquele, você joga capoeira em qualquer parte do mundo.
Então eu entendo que a diferença entre o jogar e o saber é o que mais está afastando pessoas que foram bons capoeiristas no passado e que de repente o tempo chegou para ele também, como vai chegar para mim, como vai chegar para você. Então eu entendo que tem que ter uma espécie de fomento na questão não só do jogo, e sim na questão do saber. De onde viemos, o que é a capoeira, o que ela representa para nós, de onde ela veio, qual é a importância que a capoeira tem na formação, né, do caráter da nação brasileira. Porque eu entendo que a partir do momento que o opressor aqui chegou, a capoeira já apareceu como aquele mecanismo de resistência dos nativos que aqui estavam. Né? 4 décadas depois chegou o povo negro. E 500 anos de história a capoeira tem em nós os seus remanescentes. Então eu acho que precisa ser fomentado pelos mestres, pelos professores, até pelas próprias entidades de prática, pela entidade de classe, federações e tal. Eu acho que tem que ser fomentado essa questão do saber capoeira. Não apenas jogar, porque eu acho que capoeira tem todo esse contexto, principalmente esse contexto histórico. Essa importância que ela tem para a nação brasileira, essa importância histórica que ela tem de mais de 500 anos, né, junto, né, em busca da liberdade. Muito embora, né, com o tempo, a gente pergunta hoje o que é liberdade, como é que a gente consegue ela e o que a gente faz com ela, entendeu? Então muitas vezes buscou-se a liberdade desesperadamente e a gente acabou nunca sentando todo mundo para definir: isso é liberdade, é assim que eu consigo e isso é o que eu faço com ela. Tanto que né, historicamente falando, em 1888 chegou a liberdade. A assinatura da Lei Áurea foi, né, uma pseudo-liberdade que chegou. Tanto que durante 350 anos, negros e índios lutaram em busca da liberdade. Em 1888 nós a conseguimos com a assinatura da Lei Áurea. Em 1890 nós a perdemos novamente com o decreto do Marechal Deodoro. Quer dizer, então isso leva a crer o quê? Que durante 350 anos, negros e índios buscaram a liberdade. Conseguiram em 1888, 1890, apenas 2 anos depois, perdemos novamente. Isso leva a crer o quê? Que a gente não sabia o que era liberdade, que a gente não sabia, entendia-se naquele momento que liberdade era apenas e tão somente a abertura dos portões. Abriu-se os portões da senzala. E agora? O que eu faço? Entende? Quer dizer, então é a mesma coisa que acontece hoje. Não, eu sou capoeirista, eu sou mestre de capoeira. Tudo bem, mas o tempo vai chegar. E o que o senhor vai fazer? Aí o senhor não vai mais conseguir jogar. Aí o senhor vai ter artrite, artrose, tudo, né, que vem em caráter natural através do tempo. Aí tu sabe jogar, mas tu não sabe capoeira. Entende? E eu vou até mais longe. Acho que não é só na questão capoeira. Claro que o assunto hoje aqui é capoeira, entende? Mas se você for analisar, na própria vida como um todo, entende? De repente você é um pedreiro, você faz tudo certinho, mas você não consegue ensinar. Quando é amanhã, você não consegue mais, né, sentar o tijolo, você não consegue mais fazer a estrutura da casa e você não consegue passar para o próximo, entende? Então eu acho que tem que fomentar essa coisa do saber, né? Não só do jogar, e sim do saber. Eu acho que esses dois, né, que vai acabar tornando profissionais que mesmo depois com 80, 90 anos, ele vai ter a sua utilidade, vamos assim dizer, dentro do segmento. Não, mas o mestre não joga mais, mas ele sabe. Coloca numa cadeira aí que o mestre vai passar pra gente o que ele sabe. Então essa é uma dificuldade muito grande que nós estamos tendo hoje, que de repente as pessoas estão chegando, né? O tempo está chegando para todo mundo e as pessoas não estão conseguindo lidar com esse tempo, até porque durante, né, o tempo que ele poderia ter aprendido a lidar com isso, né, para o dia seguinte, ele acabou se dedicando demais ao treinamento, demais ao jogar, e acabou se esquecendo do saber, que eu entendo que jogar e saber são duas coisas que precisam andar juntas, né, para que a gente possa deixar pegadas seguras para, né, as próximas gerações, acabar tendo como referência para poder dar continuidade na nossa história. Mestre, eu queria que o senhor explicasse sobre o Conselho Superior de Mestre, que é 30 de bronze, hoje eu já 15 de prata, hoje eu já não sei mais. 5 de ouro. Na época era 35 de bronze, 10 de prata e 5 de ouro. Entendeu? Aí deve ter entrado outras pessoas depois de mim que eu não, né, que a gente não, isso aí é com relação à Federação Internacional. Mas o que significa isso aí? Eu posso chegar esse lá? É um órgão, isso é um órgão consultivo. Por exemplo, tem todo o procedimento dentro do sistema. Tá? O sistema resolve tudo.
De repente tem alguma coisa com relação à capoeira que o sistema, não que não consiga decidir, não que não consiga, claro que consegue, mas aí existem esses conselheiros, tá? Então essas pessoas são os conselheiros da Federação Internacional, entendeu? Tem um problema que resolve? Tem, a Federação resolve? Claro que resolve, mas para não resolver sozinho, tem esse órgão consultivo, que são pessoas que vêm de carreira. Não é simplesmente uma pessoa que chegou e entrou no conselho. Não. Tem que ter todo um histórico de capoeirista de carreira. Não é uma pessoa que entrou lá e chegou. Não. Tem que ter o teu histórico capoeirista. Para quê? Para você ter consciência que você está decidindo por uma pessoa igual a você, que é capoeirista assim como você. O sistema nos ouve como um órgão consultivo, nos ouve para decidir com maior legalidade, vamos assim dizer, para que não, a preocupação que de repente um gestor acaba cometendo o que eles chamam, o que pode ser chamado de injustiça com um capoeirista de carreira. Então os conselheiros são todos capoeiristas de carreira, entende? São todas pessoas que sabem o que o outro está passando e vai decidir conforme a maneira do outro pensar. Então o Conselho Superior de Mestres é um órgão consultivo da Federação Internacional de Capoeira. Aqui falamos com o mestre Silveira. O mestre Silveira é um dos mestres do Conselho Superior de Mestres, né? E agradecemos a presença dele aqui. E vocês, esse conselho, se vocês quiserem mais detalhe, tem detalhado e tal, a próxima eu vou fazer detalhado como que funciona e como que faz para entrar, certo? E como que troca, porque vai morrer, mas vai trocando.